Aprendemos a viver com o distanciamento e medidas de proteção. Ficámos distantes daqueles de quem mais gostamos. Reinventámos a proximidade e a partilha dos momentos de amor e amizade. Mas o amor e o cuidar são vitais para a saúde cardiovascular. E por isso, não se distancie dos cuidados de saúde. Controle regularmente a sua tensão arterial. Reduza o seu risco cardiovascular e tome os medicamentos como prescritos pelo seu médico. Por si e por todos aqueles que quer por perto. Muito boa noite. Inicio esta sessão expressando a alegria que temos em estar mais uma vez convosco, mas também lamentando profundamente a notícia com que todos nos confrontamos hoje de manhã e a situação que a Ucrânia está a viver. Declaramos naturalmente total solidariedade e apoio para com o povo ucraniano e fazemos votos de que as suas vidas possam o mais rapidamente possível voltar à paz que seguramente todos desejamos. Agora, de uma forma um bocadinho mais informal, iniciar aqui a nossa sessão. Sejam todos muito bem-vindos a esta quarta e última sessão das Conversas Fora do Balcão, cujo tema central é comunidades colaborativas locais. O que são comunidades colaborativas locais? Que benefícios se podem obter com a criação e a dinamização destas comunidades? Quem participa nestas comunidades e qual o papel de cada um dos intervenientes? Que oportunidades e barreiras é que encontramos na criação das comunidades e por onde é que devemos começar? Estas são algumas das questões que vão ser abordadas na nossa conversa durante as próximas 2 horas. Mas antes passo a apresentar os nossos convidados, a quem agradeço muitíssimo a disponibilidade para estarem hoje à conversa connosco. Temos 2 Lourenços, o Luís Lourenço e a Helena Lourenço. O Luís é uma personalidade muitíssimo conhecida por todos os farmacêuticos, é ele também farmacêutico, especialista em farmácia comunitária, proprietário de um pequeno grupo de farmácias, assumindo a direção técnica de uma delas, a Farmácia Central do Cacém, e entre as mais de uma dezena de cargos e responsabilidades que assume neste momento, eu destaco a sua atual reeleição para o cargo de presidente da secção regional do Sul e regiões autónomas da Ordem dos Farmacêuticos e também a sua posição como secretário profissional da Community Pharmacy Section da Federação Internacional Farmacêutica, da FIP. A Helena é médica especialista em medicina geral e familiar, é coordenadora da USF Vila Presépio em Alenquer, participa ativamente na dinamização de núcleos de formação e colaboração em projetos de intervenção no âmbito da saúde desenvolvidas no seu município, foi cofundadora da consulta intensiva de cessação tabágica em Alenquer, tendo assumido neste mesmo concelho a coordenação do local de diversas atividades durante a pandemia por Covid-19. Um grande desafio seguramente, Helena. Muito obrigada por estarem hoje connosco, é um prazer de facto podermos conversar sobre este tema convosco. Adicionalmente, neste painel contamos com a presença já habitual do nosso colega João Padilha, também já vosso conhecido, aqui no papel de moderador nas nossas conversas. O João, só para relembrar, para além da atividade como farmacêutico comunitário, assume neste momento funções de docente na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e assume ainda funções como formador consultor para o setor da farmácia na ForChoice. E finalmente também eu aqui no papel de moderadora e numa brevíssima apresentação, alguns de vós também já me conhecem. O meu nome é Gabriela Moura Plácido, também sou farmacêutica comunitária, também sou docente, mas desta vez na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e também exerço atividade como formadora consultora, essencialmente para a área da farmácia comunitária da ForChoice. Muito rapidamente, queria deixar uma palavra de agradecimento naturalmente aos facilitadores desta conversa, à Farmácia e Distribuição que permitiu a utilização desta plataforma e à Servier que proporcionou este nosso encontro.
Por último, e não menos importante, e vamos já calar com as apresentações, mas não poderia deixar de agradecer muitíssimo a presença das várias centenas de participantes que se encontram neste momento na sessão, fazendo naturalmente um especial agradecimento aos colegas que aceitaram o repto que lançámos e nos endereçaram algumas questões às quais vamos tentar responder durante esta nossa conversa. Relembro ainda que podem participar ativamente na conversa connosco através da colocação de questões ou comentários no Q&A e que naturalmente vamos acolher com muito interesse e às quais também vamos tentar dar resposta. Em relação ao tema, eu gostaria de fazer apenas aqui um pequeno enquadramento sobre comunidades colaborativas locais. Dizendo o seguinte, a literatura científica disponível sobre os resultados da prática colaborativa entre profissionais de saúde, nomeadamente entre médicos e farmacêuticos, é muito clara na afirmação de que as intervenções de colaboração interprofissional podem melhorar os processos de saúde e melhoram os resultados dos doentes. Pronunciando-se sobre esta matéria, também a Organização Mundial de Saúde encara a prática colaborativa interprofissional como uma forma de intervenção na qual os vários profissionais aportam a sua expertise, complementando-se, e em conjunto trabalham com os doentes, com as famílias, com os cuidadores e com as comunidades para garantir a mais alta qualidade de atendimento em todos os ambientes. Efetivamente, na atualidade, a vastidão e a especificidade dos conhecimentos científicos, o aumento da prevalência da doença crónica, o crescente envelhecimento da população, a sofisticação cada vez maior das terapêuticas, como por exemplo a utilização de dispositivos inovadores, e a previsível escassez de recursos, inclusivamente de recursos humanos, já não permite que a gestão da doença ou a promoção da saúde sejam conduzidas apenas por um único agente ou entidade. É necessário o desenvolvimento de modelos de intervenção em saúde que envolvam diferentes atores. E como facilitadores e orientadores da gestão da doença, é imprescindível envolver todos os profissionais de saúde, sendo fundamental integrar os doentes ou cuidadores como responsáveis pela gestão da sua doença e também outras entidades como as entidades comparticipadoras. Mas neste momento não podemos nem devemos falar apenas da gestão da doença. Temos que não esquecer a sua prevenção, a prevenção da doença e também a promoção da saúde. E no nosso país em particular, temos a difícil tarefa de contribuir para aumentar a literacia em saúde. E por isso mesmo, para além do doente, do cuidador, dos profissionais de saúde, temos que envolver ou devemos envolver as escolas, as empresas, as associações, os grupos civis e as autarquias, cada um naturalmente com o seu papel e a sua responsabilidade bem definidos, para que todos juntos possamos efetivamente contribuir para a melhoria da saúde global. E aproveitando aqui esta introdução da Gabriela, antes de mais, boa noite a todos e obrigado também por estarem presentes. Aproveito aqui este enquadramento que eu acho que nos dá um mote para uma primeira questão, que inclusivamente foi até colocada por um participante e que, enfim, faria aqui ao Luís e à Helena para expressarem também a vossa opinião sobre, por exemplo, como é que entendem, ou o que é que entendem por comunidades colaborativas, por isto que estivemos aqui a detalhar um bocadinho aqui no início, e na opinião de cada um de vós, qual é a utilidade destas mesmas comunidades, que aspectos concretos é que acham que podem ser incluídos neste modelo de colaboração e qual é a pertinência desta inclusão, como a Gabriela falava e muito bem, de incluir não só os profissionais de saúde, mas também as entidades locais, como as autarquias, as escolas ou mesmo as empresas. Se calhar, Luís, começo por ti, para dar a tua opinião e depois passamos para a Helena. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Gabriela. Também um agradecimento pelo convite que me foi dirigido. Cumprimento também a Helena que me acompanha. Nós temos o mesmo sobrenome, não temos uma relação familiar, temos uma relação agora
mais ou menos profissional, ou menos institucional, e gostaria muito de agradecer o amável convite que me dirigiram. Bem, o que se entende, a questão das entidades colaborativas como um todo, nós temos falado do ponto de vista conceitual, não é? No fundo, o ideal, e que já há algumas experiências a nível internacional, com mais ou menos envolvimento e com mais ou menos intervenção dos farmacêuticos, o ideal seria, nós temos uma estrutura local, e é curioso esta questão de ser uma estrutura local, porque já nos apercebemos, nomeadamente agora durante a pandemia, que as autarquias e o poder local estão a ter cada vez mais intervenção naquilo que são as atividades relacionadas com a área da saúde, o que é salutar, no fundo, uma descentralização, não é, do poder central e também uma proximidade às necessidades da população, ou mais uma vez aqui uma ideia local de participação, em que, como é evidente, é importante estarem os profissionais de saúde, e quando falamos de profissionais de saúde, não só os médicos, os farmacêuticos, os enfermeiros, nos sítios chamados convencionais relacionados com a saúde, que são o centro de saúde, a unidade de saúde familiar e a farmácia, potencialmente também um hospital, mas é importante nós começarmos a introduzir aqui também outros fatores, nomeadamente o setor social, as universidades séniores, os centros de acompanhamento de utentes mais ou menos novos, os jardins de infância, porque no fundo todos eles também contribuem para um conceito de saúde abrangente, e como é óbvio também as estruturas locais das juntas de freguesia, as uniões de juntas de freguesia e outros atores, porque há efetivamente, eu noto aqui na farmácia, há cidadãos que se mobilizam, não é? Não são só as associações de pais das escolas, também as associações de pais são importantes, nomeadamente na área da literacia e saúde, mas há associações de regionais e locais que era essencial também envolvermos. Logo, respondendo à questão, João, vejo uma entidade colaborativa como uma maneira de organizarmos, nem que seja um alinhamento entre o trabalho de todos estes atores que, de uma maneira ou de outra, intervêm na área da saúde das populações. Perfeito, obrigado, Luís. Não sei, Helena, gostava também de ouvir a tua opinião sobre estas questões. Boa noite a todos, antes de tudo. Muito obrigada pelas palavras dirigidas antes, logo no início, pela solidariedade, pela amizade e por tudo o que foi dito hoje ao longo do dia. Vamos vencer isso juntos. Mais uma vez, a união faz muita diferença. Precisamos uns dos outros. Exato. E como disse a Gabriela, eu não sou dos que desiste, por isso, mesmo nessas circunstâncias muito complexas, vamos para frente, vamos tratar aqui do bem-estar de todos. Acho que modelos cooperativos hoje em dia são fundamentais para conseguirmos obter resultados a nível de saúde, a nível de organização, se calhar a nível de muitas outras infraestruturas também, que nós aqui já não temos tanto poder, mas o que nós podemos mudar, o que nós podemos melhorar, estamos aqui abertos para criarmos estratégias e encontrarmos a melhor solução, desde que o nosso foco principal de atenção, que é o utente, um doente, um cidadão, ganhe com isso. A partir daí, todos nós ganhamos. Muito bem, nestas comunidades, e como eu estava a referir, basicamente a ideia é envolver os diferentes profissionais e também a comunidade local. Já fomos falando aqui de diferentes entidades e instituições, e uma das coisas que é muito importante para que as coisas funcionem bem é que esteja muito bem definido o papel e a responsabilidade de cada um nestes processos. Falando de saúde, há uma certa tendência para os profissionais de saúde, enfim, agarrarem aqui um bocadinho o comando das coisas, sendo que não há dúvida nenhuma que hoje em dia, cada vez mais, as associações de doentes e mesmo as autarquias, como vimos, poderão ter um papel muitíssimo importante. Helena, eu agora começava por ti, como médica numa unidade de saúde familiar, e agora centrando aqui um bocadinho na relação tão desejada que eu penso que existe de comunicação entre farmacêuticos e médicos de família, como é que tu sentes ou como é que tu pensas
face ao conhecimento que tens da atividade do farmacêutico comunitário, que o farmacêutico pode contribuir para a gestão da doença. Estou a falar em que é que pode contribuir, não só na relação que tem com o doente, mas também na relação que tem com o médico, mas também como é que pode apoiar o médico, e sabendo nós que hoje em dia as unidades de saúde familiar têm objetivos a cumprir, que têm uma enorme pressão para dar resposta a um número imenso de utentes. Como é que tu vês a participação e a intervenção do farmacêutico, e em que é que achas que nós podemos ajudar, podemos de facto contribuir? Antes de tudo, eu sempre disse que existe aqui uma espécie de barreira de comunicação. Uhum. E esta comunicação tem que ser alinhada e temos que resolver o problema para aprender também a complementar-nos e não ver-nos como lados opostos da barricada. Temos que aprender a sermos uma única estrutura, em vez de sermos partes do puzzle. Mas para ajudar um bocadinho aqui a introduzir o tema, se calhar pedi ao nosso suporte técnico para apresentar a primeira pergunta da sessão. Era interessante saber a vossa percepção sobre quantos utentes têm uma lista de médico de família. Nós lançamos a pergunta, os participantes vão responder, certo? Exato. Ok, eu penso que se calhar já poderíamos ver a resposta, se o nosso suporte técnico, ok. Temos aqui a resposta, Helena. Não me surpreende, sinceramente. Eu gostaria muito optar por A. Garanto-vos que aí não precisava de farmacêutico nem de ninguém. Em minha casa todos os meus utentes tomavam muito bem conta deles. Mas infelizmente a nossa realidade é muito mais preocupante. Nós temos pelo menos cerca de 2.000 utentes cada um, e quanto não é mais. Quando falamos em número de utentes, em número absoluto, existe outro conceito que eu aqui não lancei porque não é muito conhecido em geral, que são unidades ponderadas, onde a cada utente, por exemplo, uma criança conta 2 unidades ponderadas, um diabético conta 2 unidades ponderadas, uma mulher em idade fértil 1,5, portanto, no fundo, os 2.000 utentes que tenham, 1.900 utentes que tenham médico de família, pode chegar a 2.000 e muitos unidades ponderadas. Portanto, a correspondência não é só em número absoluto. Portanto, chegar a essa população e garantir qualidade, acessibilidade e aquilo que se pretende numa boa gestão de saúde é muito complicado, é quase impossível. E por mais boas equipas que nós criamos, e a criação do CIEFs foi ao encontro de tentar equilibrar e dar uma melhor cobertura pelas equipas de saúde à população, não é suficiente, é de longe a ser satisfatório. Na nossa percepção, penso eu, tomo liberdade de falar pelos colegas, acho que se nós tivéssemos um número pelo menos por volta de 1.500 já não seria mau, mas mais do que isso é grande sucesso. Portanto, nós sozinhos não conseguimos resolver muitas coisas e precisamos da vossa ajuda. Da vossa e não só. Diga, Gabriel. E eu ia perguntar exatamente em quê, como é que, enfim, sabendo que o farmacêutico é um profissional de saúde que tem conhecimentos técnico-científicos robustos na área da saúde, com um especial destaque para a área do medicamento, mas de uma forma geral na área da saúde, como é que tu vês a participação e a intervenção do farmacêutico? Em que é que te poderia auxiliar? Eu acho que aqui podia surgir a segunda pergunta para darmos continuidade à conversa. Sim. Força. Ok. Então, antes de tudo, gostaria de saber qual é a vossa noção sobre as competências que tem um médico de família.
Aqui temos a hipótese de ser gestor da saúde, gestor da doença, gestor financeiro, mentor espiritual, gosto particularmente deste, e mediador entre as várias especialidades médicas. Quer dizer, é interessante nós conseguimos ter esta percepção do que é que cada um entende das competências do outro, ou o que é que acha que o outro tem como Isso é fundamental para nós, de facto, conseguirmos criar aqui esta comunidade em que cada um tem o seu papel, não é? Não sei se já nos podem dar aqui a resposta, ok? Helena? Fico muito satisfeita, sim. Obrigada. Obrigada, porque de facto podíamos escolher aqui várias respostas corretas. Acho que aqui o gestor financeiro, infelizmente, não temos essas capacidades, não é só pela formação, mas também pelo aquilo que nos compete em remuneração. Mas de resto servimos de tudo um bocadinho. E o médico de família tem um papel muito importante na abordagem, antes de tudo, na gestão de saúde, prevenção. Nós na comunidade temos esse papel fundamental e por aí que tem-se começar a saúde. Nós, como começamos a acompanhar a grávida, acompanhamos o bebê que nasce, acompanhamos a criança que cresce, acompanhamos o adolescente com todas as suas fases complexas e por aí adiante, até a morte nos separa, e mesmo assim acontece com o médico de família. Temos o papel depois de gestão de todas as complexas situações que podem ser vivenciadas ao longo de vida, inclusivamente doenças, gestão de doença crónica, que vamos falar com certeza hoje sobre como podemos fazer isso da melhor forma possível. Também gerimos muito a parte emocional e o sofrimento e luto e tudo que nos calha também connosco, portanto o mentor espiritual acho que também enquadra-se muito bem com o papel do médico de família. E claro que também somos mediadoras entre múltiplas especialidades. No entanto, também gosto muito de falar sobre este assunto quando toca no clínico que tem que mandar para a especialidade, e eu digo então, mas não está aqui numa especialidade. Os doentes, infelizmente, ainda não nos reconhecem como alguém com competências para a gestão de situações, às vezes, bastante complexas, e muitas vezes nem para todas as especialidades possíveis de gerir. Portanto, estamos aqui como profissionais com vertentes e facetas múltiplas, diferentes, com qualidades e formações. E hoje em dia o médico de família tem uma formação excelente. Eu acho que em Portugal provavelmente o internato que se percorre em medicina geral e familiar é dos mais exigentes e mais completo. Obrigada. É verdade. E acho que a população só tem que a ganhar com isso. Em relação ao papel de gestão, de farmacêutica na gestão das doenças crónicas, sempre senti essa necessidade de ter uma comunicação mais próxima com as farmácias, com proteção civil, com o município. Penso que se nós conseguirmos articular de uma forma mais fácil, termos uma linha comunicacional só. Hoje em dia tudo é digitalizado, tudo é transformação tecnológica, não nos passou ao lado também. E em muitos sentidos isto até foi muito útil. Porque é que nós não temos formas de mandar um rápido e-mail ou uma mensagem rápida a dizer que tenho aqui um doente descompensado que precisa de ser visto, ou alguém que fez uma reação alérgica e a medicação tem que ser revista? Faz muita falta isto na prática clínica, todos os dias. É nisso e nas muitas outras questões, nos doentes que estão mais isolados, nos que vivem em concelhos onde há menos cuidados, e nós no nosso concelho de Alenquer, não sei se há aqui pessoas dos outros sítios, mas em Alenquer é um concelho enorme e há pessoas que vivem nos sítios onde não há transporte público, não chega nada. Se calhar tem alguma coisa nesse sentido pensada,
alguém que possa estar mais próximo, alguém que possa servir de meio de transmissão de informação importante. Ok. Eu diria aqui que foi interessante a questão que a Helena colocou, que de facto há aqui algum paralelismo, obviamente cada um na sua função, como é óbvio, mas há aqui algum paralelismo com o farmacêutico, na verdade, a questão da gestão da doença, mais uma vez, cada um na sua posição, cada um com a sua área de conhecimento específico, mas também a questão da orientação, há bocadinho víamos a opção de mentor espiritual ou de alguma forma, às vezes as pessoas precisam de uma orientação propriamente dita e, portanto, também foi aqui referido alguns exemplos do papel específico do farmacêutico. A Helena falava bem da gestão das reações adversas, da questão dos ajustes de dose, que às vezes, se calhar, se tivermos um canal mais direto com o médico, conseguimos mais rapidamente fazer um ajuste de dose e conseguir melhores resultados em saúde, enfim, contribuir para a adesão à terapêutica. Há aqui uma série, penso eu, e penso que falo também pela Gabriela, há aqui uma série de oportunidades. E se calhar, pegando nestes pequenos exemplos, perguntava-te, Luís, enquanto farmacêutico, e neste modelo que nós agora temos de farmácia e nesta aproximação que nos parece fazer sentido aos cuidados primários, vamos chamar-lhe assim, isto parece-te execuível, da tua experiência, até do teu conhecimento também internacional, achas que até podemos ter uma intervenção mais diferenciada, mais completa e mais integrada? O que é que te parece estas abordagens? Obrigado já pela questão. Claramente que sim. E há aqui um ponto importante que, ao ouvirmos aqui a Helena, nós já percebemos, é que há necessidades de ambos os lados, isto é, os vários atores que estão a trabalhar para um bem comum, que é a saúde do cidadão, têm precisamente as mesmas preocupações. Logo, o que nos diz não só a bibliografia, mas também as experiências com quem vamos falando com outros colegas a nível internacional, é que tal é possível. Curiosamente, vamos lá ver, não, é uma área em que não há tantas intervenções como isso, isto é, porque é muito mais simples do ponto de vista de implementação de serviços e de atividades diferenciadas, nós fazemos dentro de portas, isto é, enquanto, por exemplo, a preparação individualizada da medicação teve um boom tremendo e poderá ser algo que está bastante independente daquilo que é uma relação com outro profissional de saúde. Quando nós temos de entrar aqui numa situação, ou várias situações em que temos de interagir com outros atores, é mais difícil. Não quer dizer que seja impossível. Logo, respondendo à tua questão, João, é possível, evidentemente, e há bibliografia sobre este assunto. Agora, o que me parece, eu acho que é um ponto importante, estamos aqui a discutir, que é assim: se nós, a um dado momento, percebemos que os vários atores têm as mesmas necessidades, que reconhecem que o outro lado poderá ajudar a contribuir para a nossa prática profissional, porque é que as coisas não acontecem? E aqui é que podemos estar a ter uma visão talvez limitadora, porque de uma maneira geral podemos estar à espera que haja uma definição central, de cima para baixo, do top-bottom, dizer é necessário fazer desta maneira, quando muitas vezes isso é muito difícil. E eu também posso partilhar um pouco a minha experiência que tenho do ponto de vista organizativo, enquanto representante de órgãos farmacêuticos. Temos uma excelente relação com órgãos médicos, nomeadamente com o meu homólogo, com quem tive há pouco tempo na tomada de posse do Sr. Bastonário, e muitas vezes falamos. E o que estamos aqui a partilhar, também ele reconhece, embora ele esteja a trabalhar em ambiente hospitalar, ele reconhece a importância nos cuidados de saúde primária de haver uma interação entre os vários players, entre os vários profissionais de saúde. Mas depois, muitas vezes, o que nós necessitamos é que haja uma movimentação nas bases, e quando digo a base, no fundo, quem está no terreno para que isso possa acontecer. Eu vejo com muita dificuldade que isto se consiga fazer a nível central, e por uma razão. Quando se escuta, nomeadamente mais uma vez, com a experiência que tenho a nível associativo, com os SMS e com atores ligados com a área, por exemplo, da troca de informação sobre os dados clínicos, não é? Há a informação sempre que não é uma questão tecnológica, é uma questão política. E efetivamente está relacionada, e recordo-me também agora do discurso do Sr. Bastonário na tomada de posse, mencionava muito bem, há uma preocupação sobre a questão dos dados clínicos. Já lá vamos à comunicação. Porque, no fundo, quando nós estabelecemos comunicação, temos aqui a possibilidade de trocar dados. Não é? Em rigor, informação que está na esfera do médico e informação que está na esfera do farmacêutico, que é outra dimensão que eu irei falar sobre a questão dos dados clínicos e a pertinência e o facto de nós também termos do lado da farmácia. Mas voltando atrás um bocadinho, a um dado momento,
o entendimento que se tem dos dados clínicos é que eles não, deviam ser pertença dos cidadãos, mas não. E não há uma ideia institucionalizada sobre quem tem acesso à informação. Logo, não faz sentido nenhum uma prestação de cuidado de saúde secundário em ambiente hospitalar, não é? Não haja nesse ambiente a partir de informação da prestação de outros serviços, nomeadamente no serviço privado. Não é? Uma pessoa tanto pode usar os serviços do Serviço Nacional de Saúde a nível hospitalar como um serviço privado. Faria todo o sentido que isso acontecesse, mas não acontece. Tanto mais na ordem temos uma discussão, nós estamos a estar sobre ligações interprofissionais e os nossos colegas enfermeiros e os nossos colegas médicos diziam exatamente o que dizia a Helena. Temos imensa vontade de trabalhar em conjunto, mas não conseguimos estabelecer ligação e também eles têm problemas de acesso à informação, o que também é outra questão muito interessante. Logo, havendo esta perspectiva institucional daquilo que é o dado em saúde, a comunicação dos dados é sempre muito difícil, porque não há um entendimento, logo é uma questão amontante. Contudo, não quero com isto ser negativo ou pessimista. Porquê? Nós sabemos que os projetos vivem das pessoas que os executam, por muito bem articulados que os estejam. A verdade é que cada vez mais, e nós em pandemia sentimos mais isso até, há uma aproximação entre aquilo que é o trabalho dos médicos de medicina geral e familiar e farmacêuticos comunitários. E as comunidades, mesmo em ambiente urbano, e eu tenho isso da minha experiência profissional, é possível estabelecer relações. Logo, eu acho que é importante nós talvez darmos aqui uma perspectiva diferente de não esperarmos que haja uma solução criada a montante da prestação de serviços, mas que se comece a fazer, vamos lá ver, informalmente. Localmente. Claro que depois vão dizer com razão, mas depois como é que nós vamos avaliar se o telefonema é pertinente ou se não é pertinente? Vamos, como é óbvio, confiar bastante naquilo que são as relações pessoais, mas eu acredito que criando esse movimento poderá haver uma mudança do ponto de vista institucional. Agora, evidentemente também, com certeza os meus colegas vão estar a pensar, assim como a Helena, também nós não temos provavelmente muito tempo, não é? Por cima com todos os desafios que foram introduzidos ou que nos foram colocados durante a pandemia e conseguimos dar resposta, o tempo é escasso. Mas vamos lá ver, o tempo vai ser sempre escasso, quer seja a solução centralizada ou uma solução local. É uma questão de proatividade. Logo, acho que era importante começar-se talvez a fazer esse trabalho, tentar introduzir essa dinâmica. É curioso, Helena, não sei se estou a cometer aqui alguma inconfidência, mas eu achei interessantíssimo que algo que nós temos em conversa sobre o assunto, que alguns estudantes da especialidade de medicina geral e familiar poderem ir, por exemplo, visitar uma farmácia e perceber o que é que se faz. Isto é algo interessantíssimo e vice-versa, porque é que os nossos estagiários também, num espírito de colaboração, não poderão visitar uma unidade de saúde familiar e perceber, menos em parte, quais são os desafios que os nossos colegas médicos também têm. Porque vamos lá ver, nós sabemos muito bem que os nossos utentes são excelentes fazedores de informação, porque o médico disse qualquer coisa e o farmacêutico disse qualquer coisa, quando não foi bem assim. Nós sabemos da nossa prática diária, não é? Mas a verdade é que percebemos também a dinâmica das coisas para ser interessante. Isto porque eu tenho uma preocupação ao falar e também falo com propriedade, porque tenho responsabilidades organizativas, mas partilho convosco também a frustração, muitas vezes, de não conseguir fazer mais do que se faz. Há boas relações institucionais, nós falamos que queremos tudo mesmo, mas depois empancamos, passa a expressão, com um desenho institucional muito difícil de ultrapassar. Mas é a minha responsabilidade também apresentar uma solução. Passará sempre pela capacidade de liderança dos nossos colegas, que no dia a dia poderão falar com os colegas médicos e outros profissionais de saúde para conseguir ter essa interação. E eu diria outros profissionais e outras entidades, porque como dizias e bem há pouco, pensarmos, e eu também referi isso no enquadramento, pensarmos que não temos apenas que trabalhar no âmbito da gestão da doença, mas também na promoção da saúde, trabalhar na prevenção da doença é um fator fundamental e, portanto, envolver as tais autarquias, envolver os tais universidades sénior, no fundo pôr as coisas a mexer de maneira a que todos juntos realmente consigamos, enfim, dar aqui um outro sinal. Não há dúvida de uma coisa, é que neste momento nós acabamos por encontrar aqui ou falar aqui sobre algumas barreiras.
Uma delas é a gestão do tempo, não é? Todos nós temos muita dificuldade em conseguir encontrar tempo, mas também, na minha ótica, se calhar um pouco ingênua, eu diria, aqui conseguirmos perceber que há algum consumo de tempo que possamos alocar à construção, de facto, de projetos que podem vir, efetivamente, num futuro até próximo, a reduzir o tempo que todos temos que alocar a uma quantidade imensa de utentes. Seguramente a Olena terá que dedicar muito tempo também àqueles utentes que se calhar até vão à consulta e, na realidade, até não precisariam tanto de ir à consulta, porque até estão controlados, vão por questões às vezes administrativas, e essa, digamos, essa interação poderia ser feita através, ou essa vigilância poderia ser feita através do farmacêutico que, se efetivamente identificasse necessidade do acompanhamento médico, então faria essa referenciação. Isto numa ótica, obviamente, de construirmos dentro deste modelo, eu diria, protocolos, formas de trabalho, orientações que todos seguíssemos. Uma das coisas que de facto eu penso que sentimos, e a Olena há bocadinho dizia, nem sempre estamos alinhados na comunicação, nem sempre seguimos o mesmo registro. E isso também é uma coisa que temos que trabalhar, que temos claramente que trabalhar. Dentro destas barreiras, dentro das oportunidades que neste momento nós temos, eu penso que a pressão que neste momento os cuidados de saúde têm na gestão dos doentes é claramente uma oportunidade para nós podermos intervir. A minha questão aqui era: em que é que tu achas, Luís, que nós estamos preparados para arrancar? Estamos preparados para fazer exatamente o quê? Porque reivindicamos, vamos ser concretos, nós reivindicamos aqui uma maior participação. Os farmacêuticos, no atual contexto, estamos preparados para arrancar com quê? Estamos preparados para apoiar em quê? Que tipo de seguimento de doentes é que podemos fazer, e ver se isso também interessa aos médicos, porque muitas vezes, e mais, deixa-me só acrescentar aqui um aspecto, isto tem a ver com o seguinte, é que muitas vezes aquilo que nós achamos que é importante e que estamos preparados para fazer, pode não ser exatamente aquilo que o médico precisa que seja feito. Não sei se estou a ser clara. E daí eu há bocadinho perguntar à Olena exatamente o que é que gostariam. É só medir a tensão e mandar para lá valores de tensão arterial? É integrar programas de adesão? Mas como é que nós podemos fazer isto para que tenhamos uma comunicação alinhada, para que ambos falemos a mesma linguagem, ambos os profissionais falemos a mesma linguagem? E como é que conseguimos envolver os outros players em todo este processo, construindo, por exemplo, sessões informativas? É muito curioso às vezes perceber, e não quero fazer disto um monólogo, mas só dar aqui mais uma nota, às vezes perceber, eu conheço algum trabalho que a Olena tem feito e de uma forma excelente na zona onde trabalha, mas é muito curioso perceber, por exemplo, sessões que são feitas no centro de saúde, sessões informativas em que tentam passar conhecimento, aumentar a literacia dos utentes, que a farmácia não faz a mais pequena ideia que está a acontecer. E vice-versa, a farmácia muitas vezes a desenvolver rastreios, a desenvolver algumas atividades com a comunidade, que o centro de saúde não faz a mais pequena ideia. E é um bocadinho este tipo de, se calhar, de primeiros passos que faria sentido que nós darmos. Luís. Sim, obrigado, Gabriela. Bem, vamos por partes. Aqui, evidentemente, que
o que poderá ser mais útil ao médico, ou ele está muito mais capacitado do que eu para o fazer. Ora, aqui uma dimensão importante que nós precisamos ter dentro da farmácia comunitária, que é a seguinte: quando se fala em dados de saúde, na minha outra intervenção eu falei, nós temos sempre esta ideia de termos acesso a dados de saúde, e faz sentido, não é? Não só a questão, por exemplo, dos objetivos terapêuticos, dentro dessas crónicas. Vamos retirar agora a parte da prevenção da doença, que já falaste muito bem, Gabriela, já lá vou falar. Na questão do seguimento de utentes, não é, crónicos, é um dado importante para a farmácia, mas há aqui outra dimensão, que é o que é que nós podemos recolher enquanto dado de saúde e sistematizar para ser utilizado. Porque reivindicarmos o acesso ao dado de saúde, não obstante todas as questões institucionais que eu falei há pouco, mas dizemos assim, nós só queremos retirar alguma coisa, não é? Ter acesso, e não estamos a contribuir com nada, acaba por ser uma equação muito difícil. Para além de que há uma responsabilidade profissional também de recolher o máximo de dados possível para uma intervenção o mais completa possível. Nós, evidentemente, não conseguimos ter acesso aos objetivos terapêuticos na medicação crónica, mas podemos ter os registros de acompanhamento de medições realizadas na farmácia ou em casa do utente, para nós irmos acompanhando pelo menos os valores médios, por exemplo, de uma glicemia, de uma colesterolemia. Eu acho que é importante nós termos esta noção de nós podemos fazer muita coisa, como é óbvio, nesta ligação com o médico, mas podemos já fazer amanhã, logo quando abrimos as farmácias, começar a criar uma dinâmica, ou pensamos que a dinâmica que podemos fazer para recolher o maior número de dados possível, para nós também, para me dizerem, nós também precisamos dos dados da farmácia, porque a farmácia sabe qual é a medicação que os utentes estão fazendo, o registro com consentimento informado, a farmácia sabe quais são as medições que as pessoas vão fazendo e estão registadas, a farmácia sabe quais são as contraindicações, sabe também que não há, por exemplo, a questão da não adesão à terapêutica, o que é muito importante. Peço desculpa mais uma vez, Helena, espero não estar aqui a colocar o pé em ramo verde, mas quando trabalhamos em OSFs, e foi um trabalho que eu também desenvolvi na farmácia, ao iniciarmos o contacto com as OSFs, vamos perceber o que é que as OSFs precisavam. E, como sabem, os OSFs têm um quadro de indicadores de desempenho associados com parâmetros de saúde dos seus utentes, e ao identificar aqueles em que a OSF tem maior dificuldade em atingir, nós conseguimos desenvolver atividades que vão nesse sentido, estamos a ajudar a OSF também a atingir os seus objetivos. Logo, no fundo, a proposta do voo farmacêutico e das farmácias comunitárias, dos farmacêuticos comunitários, será: nós estamos aqui, podemos fazer uma recolha de dados e podemos ajudar os OSFs a atingir os seus objetivos de desempenho. Logo, no fundo, acaba por ser uma relação virtuosa. E será mais simples também do ponto de vista institucional, porque vamos lá ver, nós temos os nossos colegas médicos de medicina geral e familiar, que estão dentro de uma estrutura que é uma OSF, e esta abordagem poderá ter de passar também pelas direções clínicas, não é? Se nós conseguimos dar esta proposta de valor, nós conseguimos fazer isto, e mais uma vez, reforça essa dimensão do regional ao local, porque cada OSF tem a sua particularidade, a sua OSF tem os seus utentes, que são, em certa medida, especiais, com necessidades especiais, e são os indicadores específicos. Se nós conseguimos dar a resposta nesse sentido, eu acredito que vai haver um movimento de aproximação natural, porque toda a gente ganha, porque nós, como farmacêuticos, conseguimos prestar um serviço de maior valor acrescentado, porque temos uma relação com os prescritores, e os prescritores, as IOCFs institucionalmente, têm maior possibilidade de atingir os seus objetivos, que são objetivos legítimos, não é uma questão de objetivo comercial, é um objetivo de saúde, não é? Eu não sei em pormenor, mas a questão do número de doentes diabéticos controlados, ou consumo de benzodiazepinas acima dos 60 ou 65 anos. Logo, se nós conseguimos criar tudo com uma relação virtuosa, eu acredito que a tal aproximação que eu preconizei na minha última intervenção será mais eficiente. As pessoas vão querer ainda mais trabalhar em conjunto, mas isto está, mais uma vez, sempre nesta abordagem local, de proximidade entre os profissionais de saúde. Sim. Helena, queres dar a tua opinião? Claro. Antes de tudo, sempre disse que isto não é uma questão de substituir um ao outro, nem fazer trabalho, nem pretendo fazer trabalho de um farmacêutico, porque não percebe. Assim como espero que um farmacêutico também não faça o trabalho do médico, porque também pode errar, e estamos aqui com um dilema muito perigoso. Mas há sempre assuntos que já deviam ter sido falados e resolvidos muito antes, porque acho que estamos a perder muito tempo, e a pandemia foi um grande empurrão que devia servir-nos para aprender alguma coisa. Já no início da pandemia eu sentia enorme dificuldade, por exemplo, de gestar doentes
neste momento, desculpem, mas voltei a falar sobre a gestão de doença, hipertensos, por exemplo. Porquê que sempre quando um doente hipertenso não vai à farmácia levantar a sua medicação crónica, porquê que não é medida a tensão arterial? Seria excelente princípio para começar por algum lado, né? Se ele já está medicado, muitas vezes eles não fazem autovigilância em casa, e ser feito isso na farmácia, acompanhado logo, vou aproveitar para descontrair o ambiente, claro, falar um bocadinho dos hábitos de vida saudáveis, explorar um bocadinho a alimentação, se for preciso até medir peso, pronto, o doente sente-se acompanhado, e nós ficamos a saber o que é que aconteceu naquele momento quando ele foi levantar medicação 2 ou 4 meses depois de ter tido a última consulta. Era importante. Quantas vezes acontece que os doentes vão à farmácia levantar medicação porque dizem que já não a têm? Já nem falam na medicação que na verdade até têm e nem sabem que têm, porque hoje em dia com prescrições, com SMS, muito se perde. Mas infelizmente, pelo menos no meu ponto de vista, ou pelo menos na ótica que eu consigo perceber, parece que farmácias não têm acesso às guias terapêuticas. Portanto, não conseguem verificar se o doente ainda tem prescrição ou não. Nós temos acesso, sim, isso é uma coisa que se consegue ver através das guias. Mais um paradoxo que então acontece, porque inúmeras vezes aparecem doentes que pedem a receituário, porque já levantaram medicação, que na verdade ainda está para levantar, em dispensa suspensa. Portanto, aqueles vendas que eu pessoalmente não posso dizer que não condeno nada, porque sabemos que isto às vezes é necessário e também, como utente, também já pedi venda suspensa na farmácia. E às vezes dá imenso jeito. Mas quando as coisas se tornam-se recorrentes ou sempre com os mesmos doentes, acho que seria aqueles primeiros passos que nós podemos começar a dar a partir da manhã. Hoje já saímos daqui um bocadinho tarde. Mas quem trabalha de noite sempre pode começar hoje ainda. Pronto, isso são os primeiros impactos que podemos começar a ter de imediato. E depois já está de qualquer problema, doença crónica que nós acompanhamos em conjunto, tem que ser trabalhada e estabelecido um certo protocolo sobre o que é que se pretende de cada parte. Não me parece ser um problema muito complicado de resolver. É uma questão de sentarmos à mesa e discutirmos os pormenores. Em relação aos registros, eu acho que está aqui uma pergunta nas questões. Sim. Acho que é muito pertinente, não sei se alguém quer começar a falar sobre isto, mas é uma questão que levanta-se muitas vezes na unidade. A Maria João Costa refere ou questiona em que medida, havendo uma linha de comunicação interna entre a farmácia e o médico de família, estamos a quebrar a confidencialidade dos dados e ao mesmo tempo obrigar o paciente ou o doente a usar uma farmácia em particular em detrimento de outra, ou todas as farmácias teriam acesso ao fecheiro do doente. Eu não sei se para vocês, Olena, isto é uma questão que eu depois, o Luís até já fez um comentário e eu depois voltaria a ele, mas não sei se para vocês, sob o ponto de vista da organização e do cumprimento dos dados, isto é um problema. Ou seja, o que eu estou a dizer com isto é, basicamente, para eu poder acompanhar adequadamente um utente, efetivamente nós temos que ter aqui a informação. Também nós sabemos que muitas vezes a informação passada ao doente, sobretudo uma informação oral, é uma informação que vai ficar distorcida. Tal como a Olena acabou de dizer, que é o doente que vai dizer que já teve que fazer venda suspensa porque não tinha a receita, quando na realidade sempre que a receita, sempre que a guia de tratamento ainda tem medicação, é passível de ser dispensada. Acontece também o contrário, que é o médico diz uma coisa ao doente que chega depois à farmácia e diz outra ao farmacêutico. Isto para dizer o quê? Esta comunicação terá que ser sempre uma comunicação escrita,
em que o doente é que cede ou não cede a informação a quem ele entender. Isto foi aquilo que eu penso que o Luís quis referir há pouco, quando dizia que os dados não são nem do médico, nem do sistema de saúde, nem do farmacêutico, nem de outros profissionais, os dados são do doente. E terá que ser o doente a passar os seus dados, a sua informação, a quem quiser. Mas para isso, de facto, ele tem que estar na posse desses dados. Pronto, de facto é uma questão que nós muitas vezes discutimos na unidade quando temos que partilhar qualquer que seja a informação clínica. E neste momento, com a lei de proteção de dados, toda a informação que sai para fora tem que ser autorizada pelo responsável do acesso. Nós não podemos partilhar lista de doenças que o doente tem ou mesmo a medicação que toma, não é autorizado. Por outro lado, aquilo que a Gabriela acabou por dizer, o doente tem um guia de prescrição, guia de tratamento, é com isso que se dirige à farmácia. Se a farmácia aproveitando e sabem perfeitamente que há aí antihipertensor, que há antidiabético oral, pronto, há algumas coisas que nem precisam ser ditas por doente. Nem precisam ser transmitidas pelo médico, conseguem avaliar. Se o doente está a levantar a medicação para tensão, se calhar é importante avaliar a tensão. Naturalmente, se houvesse uma possibilidade de comunicar, e eu acho que é isso que temos aqui a trabalhar melhor, informar o médico que o doente que levantou a medicação tem tensão não controlada ou tem tensão até às vezes baixa demais e tem que ser feito algum ajuste. É o que nós pretendemos. O que acontece na nossa zona aqui, no concelho onde estou a trabalhar? E já aconteceu, e felizmente serviu de bom exemplo, que eu orgulho muito de partilhar. Há farmácias que usam o nosso e-mail institucional, que na altura do início da pandemia nós disponibilizamos em larga escala. Pronto, toda a gente quase já tem os nossos e-mails. Para doentes, neste momento, ficaram fechados, entre aspas, porque voltámos a usar secretariado como meio de agendamento de contacto com o médico, mas esses contactos estão disponíveis para outros profissionais de saúde que precisam de comunicar connosco de forma mais direta. E isto também permitiu um bocadinho esse circuito que nós adotamos na unidade, permitiu descarregar um bocadinho os nossos e-mails e estarmos um bocadinho mais atentos àqueles que, de facto, precisamos atender com mais urgência. O que acontece é que o farmacêutico que levantou a medicação, que avaliou a tensão, até a perceber-se que o doente já não tem medicação para diabetes, envia um e-mail a dizer que o tem X, claro, com autorização do próprio doente, porque muitas vezes eles vão lá queixar-se a dizer que há 2 anos que não tem consulta e que tem que levantar medicamentos e pagar por completo e que não faz análises. Pronto, é uma oportunidade. Qualquer contacto com o doente é uma oportunidade. Tem uma oportunidade de dizer, tenho médico de família. Não tenho. Então, mas pertence a que unidade? Vamos ver se aqui alguém consegue ajudar. E esta pequena comunicação, dizer que atendi hoje um doente com número do utente, ou nome completo, diabético, sem medicação, ou sem consulta há muito tempo, que precisa de ser avaliado. O que tem acontecido tem corrido bem. Nós acabamos por retornar o e-mail, responder sempre antes mesmo do agendamento da consulta, porque às vezes nem sempre é possível ser de imediato, mas às vezes que recebi com grande agrado e disse logo ao secretariado, quando é assim, agradecem de imediato e garantem que a consulta será agendada, que nós vamos tomar conta do assunto. Pronto, acabou. A minha questão é até que ponto, obviamente isto não vamos falar agora da USF Vila Presépio, porque já percebemos que é aqui um modelo, mas até que ponto é que achas possível, dentro daquilo que conheces também, que haja esta interação entre os farmacêuticos e os médicos? Ou seja, aquilo que aconteceu, nomeadamente no vosso caso, foi vocês deram em larga escala o vosso contacto e muitas vezes a farmácia, provavelmente a farmácia, acabou por ter acesso
não por via direta, entre o centro de saúde e as farmácias, mas por via indireta, através do utente, mais uma vez. Vias como interessante estabelecer, de facto, como dizia um colega nosso, João, se me quiseres relembrar aí da questão, estabelecer uma via verde, uma espécie de linha verde, sim, para que pudesse haver esse contacto. E se calhar isso é uma das coisas que também já se pode fazer amanhã, que é tentar perceber se, não para comunicar diretamente com o médico que está na consulta com outro utente, mas para saber que existem situações que são importantes de serem faladas, porque às vezes a comunicação também só escrita nem sempre é fácil, não é? Porque às vezes é mais claro e resolve-se mais rapidamente as questões faladas. Vias isto como possível, como interessante? A criação de uma linha verde, por exemplo? A questão é para mim? Sim. Desculpa, não me percebi. Porque fiquei a pensar nessa possibilidade. Sinceramente, nós tentámos adotar também este modelo durante a pandemia. Não correu muito bem porque antes de tudo nós tivemos imensa fluência de e-mails, não sei se isto foi uma boa experiência ou não, mas aprendemos sempre com qualquer coisa. E não era possível atender a todos os e-mails nem por dia, nem por semana às vezes. Havia imenso atraso na resposta, portanto, mais um e-mail a cair, seja ele de farmacêutico ou de outro lado qualquer, perdia-se. Muitas vezes quando nós o encontrávamos por ordem da chegada já não fazia sentido de responder. E eu tinha proposto de criação de um e-mail que seria só para parceiros de saúde locais. Na altura, se calhar por exaustão de termos tanto trabalho e tanto e-mail em cima, não pegou. Não ficou bem, a ideia não foi bem aceita. Não acho completamente impossível, de facto, até porque se o modelo de colaboração funcionasse bem, todos nós vamos ter um bocadinho mais de tempo. Se me permites, até, e de facto esta questão da linha verde, ou da linha verde, enfim, da linha verde, como queiramos chamar, até foi referida por alguns participantes, e vai muito ao encontro do que dizias, que é, se eu encontrar um doente que não tem consulta, que não tem medicação, enfim, o que quer que seja, se nós conseguirmos, nem que seja sinalizar essa situação, se calhar já é um passo, se calhar já estamos a contribuir de uma forma um bocadinho mais proativa do que simplesmente dizer tem que arranjar consulta. Porque às vezes, como eu dizia há pouco, às vezes os doentes sentem-se um bocadinho perdidos neste sistema. E, portanto, se nós conseguirmos orientá-los, já um passo, e eu acho que já ficamos todos a ganhar um bocadinho mais do que ontem. E esta questão da via verde, lá está, como queremos chamar, de facto, para quem gere imensos e-mails por dia, pode ser difícil e se calhar, como dizias, a certa altura podem-se perder e na altura em que são vistos já não fazem sentido. Mas há pouco falavas aqui da questão do secretariado técnico e a minha questão, mais uma vez, poderá não fazer sentido, mas a minha questão poderá ser interessante ter mais uma vez, a comunidade local não ser exclusivamente com os médicos e incluir também os assistentes operacionais ou administrativos, de tal forma que possam fazer esta triagem ou eventualmente definir um horário, enfim, uma faixa do dia de trabalho em que os farmacêuticos ou os parceiros de saúde, como chamaste e eu gostei particularmente, possam contactar o centro de saúde e ter ali um espacinho para definir, questionar, enfim, reportar alguma situação diretamente às equipas de saúde. Eu diria que há aqui algumas opções. Não sei se farão inteiramente sentido, mas podem ser sugestões e que se calhar, e pegando também no que o Luís dizia há pouco, cada comunidade local é uma comunidade local e se calhar o que funciona na minha zona pode não ser o que funciona em Lisboa, no Porto, em Aveiro, e portanto
na minha perspectiva, eu acho que o primeiro passo, e o Luís ficou isso muito bem, deve-se falar, deve-se tentar encontrar aquilo que funciona melhor na minha área de intervenção e alinhar a comunicação, e alinhar estratégias, não só a comunicação, mas também a estratégia, porque, pelo menos do que temos estado a conversar, existe margem para colaborar, mas eu acho que não restam margens para dúvidas. Existe oportunidades de trabalho colaborativo. Eu diria que o ponto-chave, e o que está aqui a faltar, é como é que vamos colaborar. E, portanto, eu deixava estas duas sugestões, não sei se algum de vós tem uma ou outra, ou que possa fazer mais sentido, mas eu diria que o resumo aqui desta questão é importante colaborar e é importante definir como é que nós vamos colaborar uns com os outros, porque margem existe, já definimos. Eu só queria acrescentar aqui, se me permitem, quando eu falo nos médicos e nos e-mails que nos disponibilizamos, foi da equipa. Foi da equipa toda, portanto, enfermeiros, todos os e-mails, a uma certa altura, os e-mails estavam disponíveis para a comunidade toda. E eles estão também, são públicos, são e-mails públicos, estão disponíveis nos sites, não conseguem ser consultados, também não era uma questão de os ocultar, né, de alguma forma. É uma questão de nós conseguirmos gerir a quantidade dos e-mails e dos pedidos que há por dia, porque pelo volume de trabalho que durante a pandemia era uma coisa, agora depois ou se já podemos chamar assim de pós-Covid, temos muitas outras questões que atrasamos durante o período de Covid, portanto isto continua ainda muito complexo. E mesmo se o e-mail vem, e não por acaso o e-mail que eu falei um bocado também não foi direto para o médico, foi para e-mail da unidade do secretariado. Foi o secretariado que me chamou a atenção logo, que recebemos um e-mail da farmácia. Pronto, é alguém que tem que ser, se calhar, ser visto por médico para triar o que é que se passa aí. Eles chamaram e pronto, foi espetacular, foi a primeira iniciativa que eu achei maravilhosa. E correu bem. Luís, alguma experiência que tu tenhas e que queiras partilhar neste que eu acho que é de facto daquilo também que eu conheço, da minha experiência pessoal e daquilo também que eu conheço, a grande dificuldade, o grande obstáculo que nós temos, que é o contacto, o primeiro contacto, como é que nós conseguimos contactar, como é que nós conseguimos fazer este contacto, porque isto numa perspectiva de que não queremos usar o doente como pombo-correio, porque muitas vezes ele próprio depois também tem dificuldade em aceder, e em situações de maior urgência, em situações de facto que é necessário uma intervenção mais rápida, alguma experiência tua, alguma sugestão que possa, enfim, ajudar aqui os nossos colegas também a equacionarem formas de aproximação aos locais, às áreas aos locais de saúde, enfim, da sua área de influência? Sim. Se me permites, Gabriela, eu ia um bocadinho atrás sobre a questão ainda dos dados de saúde que se falou, e sobre a questão de haver um potencial conflito de interesse, uma questão deontológica sobre poderá haver aqui uma seleção entre uma farmácia e outra, porque uma comunica, outra não comunica. Vamos por partes. Em relação aos dados dos utentes, nós temos hoje em dia dados dos utentes que vêm na receita com o seu guia de tratamento, isso é uma coisa. Outra questão que estamos aqui a falar é os dados que nós temos a nível central, que são recolhidos no Serviço Nacional de Saúde e que estão sistematizados num dado local, e esses é que à partida poderiam ser interessantes porque têm uma maior riqueza. Mas também, isto mais uma vez, a assistência associativa. E quando nós falamos, e órgãos farmacêuticos têm feito esse trabalho, quando nós falamos com a tutela e dizemos que gostaríamos de ter acesso aos dados de saúde, há uma justificação. E quando nós justificamos que os nossos colegas na área hospitalar precisam de X, Y e Z, os nossos colegas de farmácia comunitária precisam A, B e C, e os nossos colegas na área das análises clínicas precisam MNO. Exatamente, no fundo, porquê? Porque há imensas informações que para o dia-a-dia, ainda por cima em prestação de cuidados de saúde primário, não é que seja irrelevante, mas não tem uma dimensão que possa trazer algo para o aconselhamento. Podem-me dizer com razão, pois, mas é importante saber, talvez, mas mais vale iniciarmos com pequenos passos e temos este normativo ou este racional que está sustentado em prática profissional do que desejamos todos. Tanto mais, repito, todos os profissionais de saúde,
trabalhado, ou com quem tenho contactado e trabalhado, dizem a mesma coisa, não tenho acesso à informação toda. Há uma questão de sistema, logo é o primeiro ponto. A segunda questão está relacionada com, será que se nós temos uma farmácia que consegue contactar com o centro de saúde, a pessoa vai ficar como que vai preferir aquela farmácia? Refém. Refém não fica. E a mesma coisa em nível de prestação de cuidados de saúde, do ponto de vista de cuidados de saúde primários, não é? Uma pessoa que vai à Suíça Nacional de Saúde e que depois faz uma intervenção num hospital privado, não fica recém, se assim entender, ir a outro sítio. A decisão é sempre do utente, não é? Claro. Não podemos tabular ou não podemos orientar a prática profissional por baixo. Tem que ser por cima, no sentido em que se há colegas que fazem um esforço e que seguem um desidrato profissional, terem contato com os médicos, isso não há de ser, de alguma maneira, quebrado, não é? Evidentemente nós sabemos que há pessoas que têm perfis diferentes, enfim, mas eu não vejo isso, do ponto de vista deontológico, não vejo como uma concorrência desleal. Penso que é uma questão simplesmente de uma extensão mais prolongada do que o exercício profissional do que noutro sítio. É como nós também quando vamos à área hospitalar, nós colegas estão na área hospitalar, temos colegas da área hospitalar que vão fazer visita com os médicos às enfermarias e outros não. Não é? É mesmo assim, tem a ver com o próprio envolvimento onde estão a trabalhar. Logo, não vejo, respondendo também a uma questão da colega tinha colocado, não vejo nenhuma situação deontológica ou complexa, embora, não sei se aqui a Gabriela tem responsabilidades jurisdicionais, nem sou eu, mas não antevejo, de acordo com o estatuto das enfermeiras e de acordo com o código deontológico que os colegas devem ter recebido também em casa. Há aqui outra questão relacionada com a partilha de dados. Só estamos a quebrar algum sigilo. Vamos lá ver. Do ponto de vista, se nós tivéssemos dados todos centralizados e tendo este enquadramento em que um dado profissional com uma dada função tem acesso aos dados e outros têm outro, essa questão não se coloca. Agora, em ambiente do dia-a-dia, nós temos as guias de tratamento, como é óbvio, mas se nós necessitarmos falar com o médico, nós estamos a trabalhar ao abrigo de um código deontológico e de sigilo profissional. Eu penso que a questão, às vezes somos um bocadinho mais papistas do que o Papa e passa a expressão, e é uma coisa muito farmacêutica, ainda bem, porque nós somos sempre os guardiães da segurança e temos sempre aquela questão dos protocolos, dos procedimentos. É verdade, mas não nos podemos esquecer, quer os médicos, quer os farmacêuticos, quer os enfermeiros, o resto social não saberemos, mas estas três profissões têm ordens profissionais e têm um código ontológico e estão a trabalhar sob o abrigo do seu sigilo profissional. E é mais uma vez, e enfatizo, não querendo retirar responsabilidades institucionais, como é óbvio, mas há uma responsabilização individual dos nossos colegas, todos nós. No fundo, temos de assumir, não é assumir, é assumir responsabilidades, não é? No fundo, vamos falar sobre dados que efetivamente são do utente. Nós, em conversa verbal, falamos, olha, vamos falar com o seu médico no mundo ideal e iremos falar, e a situação poderá ficar resolvida. Logo, eu acho que essa questão também, do ponto de vista deontológico, está ultrapassada. Há aqui outra questão relacionada com a informação que a Helena me partilhou, a experiência que teve interessantíssima, não é? De criar aqui uma linha que estava completamente, uma linha, melhor, umas comunicações, a facilitar a comunicação e a quantidade de informação que foi receber. E nessas questões também podemos entrar aqui, fazemos um protocolo, mas acho que não é necessário. Na primeira conversa a ser feita, né, que eu já tive essa experiência também que eu fiz, embora infelizmente a direção clínica mudou, isto é exato estava, às vezes acontece, foi como nós na hora tínhamos feito um trabalho de muita proximidade com o antigo presidente, depois veio o novo e agora temos que começar quase tudo novo. É vida, as coisas são confusão, é o que é, fica sempre alguma coisa, mas faz parte da vida. Mas isto para dizer o quê? Voltando aqui à questão da troca de informação. Nós poderíamos estar dias inteiros a ler informação sobre os outros profissionais de saúde, mas a verdade é que tal não é possível. A Helena falou aí muito bem e temos de perceber, e quando digo temos, nós farmacêuticos, que os médicos têm 2.000 utentes, mais, eu já não sei qual o termo que a Helena utilizou sobre as crianças que valem 2, não é? Os diabéticos. De repente, por causa, com certeza, é ponderada, certo, Helena? É uma unidade ponderada. Unidade ponderada. E faz todo sentido, porque há utentes que precisam de muito mais atenção, muito mais tempo. Não é? Nós não podemos colocar o ónus nos centros de saúde e nos USIFs para conseguir dar resposta a todas as questões que nós possamos querer. É assim que nós também sabemos que os nossos colegas médicos também podem nos estar a pedir informação e nós também temos o nosso dia-a-dia. No fundo é colocar-nos na posição de cada um dos profissionais. Contudo, isso não impede nada. O que poderá impedir é que haja frustrações, porque se sabe uma linha para tudo e mais alguma coisa, poderá ser complexo. O que poderá ser necessário, seguindo aquilo que me tinhas proposto, Gabriela, de o que é que se pode fazer já amanhã, é
definir, havendo um contacto, definir claramente quais são as situações que são necessárias de reporte. Será que são as pessoas que estão a fazer benzodiazepinas há entre 8 e 12 semanas e estão na fase de fazer o desmame, é necessário reportar? Será que são os utentes hipertensos? Será que são os utentes diabéticos controlados? Enfim, há aqui uma questão que vão colocar, e com razão, pois, mas todas as situações são urgentes para o utente, pois é verdade, mas é impossível. Entre nós fazermos alguma coisa, por muito pouco que seja, e tentarmos fazer tudo, não fazer nada, não vamos lá chegar. E estas experiências, eu acredito, são uma maneira de criar um elo de ligação, e a partir daí as coisas vão se desenvolvendo. Mais uma vez, há de haver comunidades que vão decidir, ou vamos começar a reportar as utilizações de benzodiazepinas porque o consumo é elevadíssimo. Ou temos aqui uma situação específica em relação a dentes asmáticos, porque temos aqui uma fábrica na zona que tem problemas asmáticos, vamos focar-nos nesses utentes. No fundo, fazer com que o trabalho que vai ser colocado, porque no fundo, nós temos aqui a possibilidade de trocar informações, vai colocar trabalho em cima do nosso dia-a-dia. Claro, sem E dúvida. uma colega disse com razão, nós no dia-a-dia no balcão, não é? Como é que nós conseguimos, é que depois o médico não está à nossa espera para responder, assim como a farmacêutico não está à espera para falar com o médico. Logo, na impossibilidade de termos um sistema imperfeito, vamos ver um sistema imperfeito, assumindo que há situações que poderiam ser também contempladas nesta linha via verde, e essa linha via verde é, nesta fase, um telefone, podemos pintar o telefone de verde, pôr uma coisinha verde, qualquer coisa, só para darmos aqui um elan interessante. Mas eu acho que é importante começarmos aquela expressão de como é que comemos o elefante, é às fatias, iremos começar com estas pequenas intervenções, porque senão a frustração vai ser assim. A Helena com certeza fez um esforço muito grande no centro de saúde, com a melhor das intenções, e nas farmácias também, e de repente aquilo não é execuível, não se consegue trabalhar. E eu também tenho muitas dúvidas com o quadro atual em que nós temos o nosso exercício profissional, quer do ponto de vista dos médicos, como a Helena falou, quer do ponto de vista dos farmacêuticos, que se nós tivéssemos uma via verde, troca de informações entre todos, se isso desse alguma coisa, devia ser, possivelmente, um repositório de informação, e os e-mails iam demorar imenso tempo a responder, porque não é humanamente possível nós colocarmos para cima das nossas funções mais funções desta abrangência. Logo, Gabriela, respondendo como estavas a pedir, o que é que eu posso ir para amanhã? Para amanhã é contactar e fazer uma coisa muito pequena, começar a colocar uma semente nesta relação. Se for possível trocar informações, convidar os médicos a virem às farmácias, as farmácias a irem às USFs. Tentar identificar o que é preferível, o que é mais prioritário, não é? Para ambas as situações. Está. A questão é que cada USF terá as suas dores, terá os seus objetivos. E nesse sentido, mais uma vez, fazendo aqui a ligação das minhas intervenções, perceber onde é que a USF precisa mais de apoio e perceber também até que ponto nós também podemos fazer. Nós não conseguimos fazer, não é? Como é óbvio. Logo, acho que essas situações são importantes. Isto é o ponto em relação à situação dos doentes. Agora, voltando também aqui um bocadinho atrás, sobre a questão da prevenção, que não se falou, falou só de leve sobre as atividades que são feitas nas farmácias e pelos centros de saúde, e atenção, as universidades sérias também o fazem, muitas vezes fazem com o envolvimento de estudantes da área da saúde que nem sequer são da zona. Enfim, acho que há aqui uma as farmácias, os centros, os USFs podem tomar aqui um papel de liderança, mas eu penso que aí será mais difícil, ainda mais difícil, porque envolve conhecimento de toda a região. Eu não sei até que ponto a abordagem às câmaras municipais e às juntas de freguesia poderá fazer sentido. Eu também estou numa situação privilegiada, né, porque começamos a fazer pequenos trabalhos com a junta de freguesia, hoje em dia já a junta de freguesia fala connosco. Exatamente. Mas a verdade é que há 6 anos atrás nós voluntariamente fomos falar com a junta de freguesia e tentar pedir ajuda para fazer essa articulação. Não vai ser perfeita, mas mais uma vez, é como tudo na vida. O que importa é que haja esse contacto e que nós passamos a conhecer também as associações de pessoas que vivem com doença também da zona, que acontece, também há associações locais, não é? Mais multipatologia, enfim. Logo, eu acho que esta dimensão de responsabilidade individual, percebemos que temos de começar com pequenos passos e uma perspectiva empática de percebermos que do outro lado também estão colegas profissionais de saúde que também têm dificuldades e que depois também não conseguem dar muito tempo, poderá ajudar-nos também a quebrarmos aquela barreira inicial de iniciarmos o primeiro contacto. Nós temos vindo a falar aqui, enfim, com alguma intensidade sobre aquilo que cada um pode fazer ou o que é que deve fazer, mas há aqui um aspecto que é também muito importante, que não abordámos ainda, mas
para o qual temos também que assumir aqui alguma responsabilidade e que tem a ver com, mais uma vez, o alinhamento da comunicação entre os diferentes profissionais na responsabilização do doente pela gestão da sua saúde. Tudo isto acaba por se tornar mais complexo ainda quando eu tenho doentes que eles próprios não têm conhecimentos, não têm a informação necessária para gerir a sua saúde. E, portanto, temos aqui um papel no sentido de aumentarmos, contribuirmos para a literacia em saúde e consciencializarmos o doente qual é a melhor forma dele gerir a sua saúde, é também uma coisa que podemos trabalhar em conjunto. Na vossa opinião, que tipo de ação poderia ser desenvolvida para este tipo de intervenção? Luís, eventualmente? Sim, eu estava só aqui a ligar o som. Vamos lá ver, a questão da capacitação acaba por ser sempre algo muito desafiante. Estamos a falar de uma dimensão que não é uma dimensão biomédica, no sentido em que nós estamos muito habituados no nosso quadro mental enquanto profissionais de saúde de ação-reação e grupos de controle e afins, mas temos a dimensão da literacia, uma dimensão muito psicológica, então, na área das ciências sociais, e por vezes até nós próprios temos alguma dificuldade em sabermos o que podemos fazer, porque o conceito de literacia é curioso. Eu já usei várias vezes este exemplo, peço desculpa se me estou a repetir, mas pronto, nós somos limitados nas histórias, é o nosso contexto, que está relacionado com a própria pandemia, porque durante a pandemia, e eu recordo-me perfeitamente, estava eu a fazer controle de malta na primeira vaga, há 2 anos atrás, estava a controlar as pessoas que entravam e saíam, porque nós passamos a ser porteiros, passamos a ser tudo e mais alguma coisa, somos científicos comunitários, e estava a falar, e as pessoas enquanto estavam a aguardar na fila, com o devido distanciamento, iam fazendo perguntas, e então eu estava ali um bocado, a fazer de porteiro, tinha algum tempo também para fazer as coisas, e apercebi-me que nós estávamos a ver um momento muito interessante do ponto de vista de informação, não estamos a falar de literacia, de informação, que é nós temos praticamente todos os órgãos de comunicação social a falar do mesmo assunto de saúde pública. Tínhamos informação atualizadíssima. E a verdade é que continua a haver, se não havia mais do que habitual, imensas questões. E eu penso que ao falar neste caso, e que os colegas com certeza sentirão, é mais simples aprender este conceito de literacia, porque a literacia em si não é o acesso à informação, é a capacidade que nós temos, os entes têm, em aceder à informação, interpretá-la e introduzi-la naquilo que é o seu contexto. E isto sim é mais complexo, tanto mais as pessoas têm essa ideia de pessoas, sociedades em que tem uma pessoa que tem uma formação superior, por exemplo, numa área que não é da saúde, que podia, à partida tem formação superior, tem mais literacia, tem mais capacidade de apreender as informações e no fundo tem mais literacia em saúde, pode não ter, porque não tem as ferramentas de conseguir interpretar como é que é um ensaio randomizado. Não obstante tenha esta formação académica mais extensa. E até é curioso porque, tendencialmente, à medida que a escolaridade vai aumentando, nós vemos nos estudos claramente que a literacia em saúde aumenta, porque também as pessoas procuram mais informação, mas nas pessoas mais qualificadas há um fenómeno muito curioso, as pessoas mais qualificadas têm a noção que não sabem, então recorrem mais vezes ao apoio dos profissionais de saúde quando se vê neste mesmo gradiente quais são os níveis de solicitação de ajuda da parte do profissional de saúde. Logo, tendo isto em consideração, e no caso do Covid ainda por cima é uma situação extremis, imaginemos a complexidade que nós temos nos nossos utentes, em que a informação não está tão disponível como temos na situação durante o Covid, em que os níveis de literacia são variáveis e não há por vezes uma percepção de que da gravidade das situações, e nomeadamente a questão das doenças crónicas, que para além da asma, e fora 1 ou 2 situações das hipoglicemias e afins, não há uma percepção do controle, não há uma percepção fisiológica do controle da doença. Isto é, um hipertenso poderá sentir um ligeiro desconforto, uma ligeira dor de cabeça, mas não tem uma percepção de quão grave é que é. A mesma coisa com a diabetes, fora as hipoglicemias, não é? nos insulino-dependentes, que realmente poderão sentir
os asmáticos se potenciam um pouco. Logo, havendo essa situação, é bastante mais difícil. Agora, voltando à questão, peço desculpa estar aqui a dar uma volta, mas acho que é importante, porque isto não é tão simples como parece, não é? Assim, porque se fosse simples, não era complicado. Nós começamos a fazer informações em barda, peço desculpa, nos jardins de infância, nas escolas e nas universidades séniores, estava tudo resolvido. E fazíamos uns webinars para a comunidade e estava tudo ótimo. A verdade é que isso não acontece, não é? Claro. Há aqui uma questão multifatorial. Eu penso, não tendo uma solução, uma resolução, eu penso que se nós conseguimos fazer o extra mile, um bocadinho mais daquilo que é habitual no dia a dia, acho que estamos a contribuir para ajudar a que as pessoas sejam mais capacitadas. O facto de nós termos a atenção especial, por exemplo, de perceber na utilização de dispositivos, por exemplo, da asma, se os estão a fazer corretamente. E são questões relativamente simples, não é? Não tem um impacto diretamente com mais tempo ligado ao tema. Como é que está a utilizar? Está a sentir efeito, não está a sentir efeito? Tentar começar em pequenas ações a aumentar essa literacia. Eu acho que é importante, não é? E é uma coisa que se pode fazer já amanhã. Depois, como é óbvio, é a questão da intervenção junto da comunidade, que efetivamente há imensas questões. Nós vamos às universidades séniores, nós sentimos mais isto nos jardins de infância porque os miúdos crescem e depois mudam. Os universidades séniores não, estão lá muito tempo. Então, ano após ano, temos de arranjar novos temas, porque as pessoas são as mesmas. Não esquecer-se às vezes um bocadinho das coisas, mas nós temos temas mais fixos aqui com os jardins de infância, porque efetivamente os miúdos vão crescendo. Mas é aí essa intervenção que também é possível de fazer. Mas também dar esta última nota. Os profissionais de saúde estão o seu melhor, mas têm de ter o envolvimento de todas as estruturas, nomeadamente estruturas de poder local e afins, para começar a articular com as ações sociais e afins, porque depois há uma multiplicidade de situações, porque nós depois não temos um só utente, nós temos utentes esclarecidos, temos utentes que vão à farmácia e que nos ouvem, utentes que não nos ouvem, utentes que têm dificuldades económicas e que vão lá de vez em quando, enfim. Mais uma vez, podemos seguir aquela estratégia, vamos fazer o que podemos. Mas havia mais para fazer. Pois, mas é como tudo na vida, também não conseguimos fazer. Menos estes 3 pontos que eu gostava de partilhar, que eu penso que poderão ser facilmente implementados no dia a dia dos colegas. Helena, a tua visão para a mesma questão. Concordo em tudo que o Luís disse e, de facto, a educação para a saúde é o papel fundamental que nos une. É uma das coisas muito fortes que nos une e onde nós temos de intervir com maior intensidade. Nós, da nossa parte, e mais uma vez, como exemplo de qualquer unidade de saúde familiar, é um dos objetivos em todas as áreas de intervenção. Então, nós elaboramos vários folhetos informativos, distribuímos nas salas de espera. Agora está muito na moda nas redes sociais, mas de facto, e um bocado no início falou-se, porque é que não deixamos os mesmos folhetos na farmácia? A farmácia não nos ajuda a distribuir, a colaborar nesse sentido. Às vezes, se calhar, até podem complementar com alguma informação mais útil ainda, pois seja mais disponível. Eu pessoalmente sempre adotei uma postura menos paternalista possível em relação aos meus utentes, porque acho que é muito importante que eles deixem de pensar que o médico é que decide, que o senhor doutor é que sabe. Acho que cada um tem que saber que o poder da decisão, de tratar-se, querer ser tratado e do sucesso terapêutico depende do próprio doente antes de tudo. Nós estamos aqui para apoiar, para aconselhar, para indicar o que deve ser feito ou como deve ser feito, prescrever aquilo que é necessário. Da parte da farmácia, podem controlar se está bem feito, se o doente aderiu à terapêutica. Acho fantástico, isto também é extremamente importante. Mas é o próprio doente que tem que querer ser ajudado. Aqueles que não cumprem ou que não tomam medicação porque vai ao médico, o médico prescreve, mas eles acham que é muito químico, é muitos medicamentos e depois interações, depois vai à farmácia, a farmácia em vez de fármaco, às vezes já vi substituições por suplementos, porque fazem menos mal, é uma confusão enorme e deseduca, porque eles não conseguem ver uma união, não veem que estamos todos a trabalhar para o mesmo, que a linha de raciocínio tem que ser única, não pode ser dispersa. O nosso objetivo é que aquele doente que esteja bem controlado, ou que evita que se queira chegar a ter uma doença qualquer. Portanto, acho que
não é difícil, acho que é das áreas mais fáceis de implementarmos a promoção de literacia em saúde. Eu aqui até aproveitava, de facto a Helena estava aqui a falar deste enquadramento, e eu gosto de usar uma expressão que é o principal beneficiário destas intervenções é o próprio doente, portanto ele deve ser o principal responsável pela sua saúde. Nós, enquanto profissionais de saúde, somos orientadores, exatamente como dizias, e portanto é muito importante, na minha ótica, que os doentes tenham esta visão, que é eles são os principais responsáveis pela sua saúde. Aqui, ainda pegando numa coisa que a Helena dizia, a questão dos folhetos e de podermos, das farmácias poderem complementar a divulgação, enfim, complementar o que possa estar a ser veiculado pelos folhetos que são promovidos e são desenvolvidos pela unidade de saúde e vice-versa, acaba por também, na minha opinião, ter aqui uma leitura secundária, que é o próprio doente ou quem vai ler o folheto também percebe que há esta coesão na mensagem, ou seja, a farmácia ou o farmacêutico ou quem está a promover aquele folheto também tem a mesma comunicação que o centro de saúde, o médico, enfim, estamos aqui só a falar do médico e da farmácia, mas já vimos que as redes colaborativas podem ser bastante mais abrangentes. Portanto, esta união na comunicação, na minha opinião, acaba por dar também esta mensagem subliminar. Eu gostava só de, se me permitem, voltar aqui ligeiramente atrás, porque vi uma pergunta que me parece muito interessante da Ana Nunes, que diz como é que o farmacêutico tem a garantia de que o médico recebe os valores. Há bocadinho, quando falávamos, e a Helena voltou agora a falar disso, que a farmácia pode fazer medições, reportar pressão arterial, os valores de glicemia, enfim, tudo o que nós possamos fazer. E a pergunta da Ana é como é que o farmacêutico tem a garantia de que o médico recebe os valores que são avaliados sem que seja por via eletrónica. Por exemplo, entregamos um papel com a medição e na próxima vez o utente não o tem, faça o novo. Portanto, eu até completaria esta pergunta e se calhar dirigia inicialmente à Helena, porque diria que faz sentido nós termos esse feedback, de que forma é que nós, enquanto atores desta comunidade, podemos ter a percepção de que a colaboração está a ter resultados. Há bocadinho, se me permitem só, exatamente, eu queria só, e de facto eu gostei bastante de perceber que naquele exemplo que dava há pouco, Helena, dos e-mails que imediatamente foram respondidos, a dizer, ok, vamos dar seguimento a este processo. Eu acho que do ponto de vista de quem sinaliza, portanto, neste caso era a farmácia, é extraordinário perceber, ok, eu fiz o meu papel e teve uma ação e, portanto, isto motiva-me a continuar. Portanto, daí esta minha pergunta e acho que é extraordinário a Ana também ter colocado aqui esta questão. Helena, como é que achas que nós podemos ter este feedback da intervenção? Bem, de facto nós não temos nenhuma via eletrónica de trocar as informações de forma mais eficaz ou rápida. Seria ótimo se nos nossos plataformas de trabalho, que todos nós hoje em dia usamos, vocês têm os ficheiros, mesmo assim, não quero falar, porque também acho completamente incorreto falarmos que o doente tem que sempre ir à mesma farmácia para ter essa vigilância. Não, claro. Não. Claro que não. Se existe uma plataforma de registros que nós trocamos com o hospital, onde nós conseguimos até consultar o processo, se o próprio doente autoriza. Voltamos sempre à mesma questão, porque o próprio doente tem que autorizar uma plataforma. Não precisava de ser assim uma informação tão profunda ou tão detalhada, se calhar, para todos os registros que seriam úteis para perceber o perfil de controlo metabólico ou tensional do doente. Poderia só apenas aparecer quantas vezes ele mediu tensão na farmácia nos últimos tempos e quais eram as medições. Mas, pronto, isso, eu penso que em termos informáticos não devia ser uma questão muito complicada a se fazer. Infelizmente não existe nem isso. O que nós temos praticado é o papel.
Fazemos o esquema, a tabela, onde preenchem os farmacêuticos e pedimos que eles trazem sempre o mesmo, caso a consulta seja só daqui a 6 meses, se eles têm quase trabalho de casa para trazer X valores medidos, pelo menos na semana antes da consulta. Tem funcionado parcialmente, nem sempre, nem com todos os utentes. Mas com aqueles que não têm funcionado, sempre levanta mais dúvidas. Porquê? Se o doente que não vai à farmácia, se não levanta a prescrição, se não tem aparelho para medir em casa, se não tem interesse de medir, pronto, aqueles doentes que nós depois adaptamos as estratégias e tentamos contornar as dificuldades de compreensão, o porquê que é importante fazer essa autovigilância. Mas, de facto, ainda não existe, é uma das questões que tem que ser muito bem trabalhada e tentar resolver isso a nível superior, para ver se conseguimos algum canal comum onde rapidamente consegue-se receber uma notificação que o doente foi observado na farmácia e tem valores elevados, ou que tem glicemia alta, ou pronto, alguma coisa que não se possa orientar. Que nós recebemos essas notificações, por exemplo, na questão dos rastreios que fazemos, rastreios que enviamos para laboratórios externos dos hospitais, neste caso os hospitais públicos que colaboram connosco, essas parcerias existem e nós recebemos notificação e este doente fez rastreio, a quem o fez rastreio tem o resultado negativo, positivo, precisa de ser encaminhado. Claro que eu tenho acesso ao resto da informação, mas nem precisava de saber muito mais, além de saber que um doente mediu tensão e tem tensão controlada ou descontrolada. É tão simples quanto isso. Às vezes nós procuramos de soluções muito complexas quando a resposta é super simples. É exatamente aí que eu ia chegar, que é, se não temos essas ferramentas ainda, esperemos que no futuro possamos ter, ok, vamos fazer com o que temos neste momento à disposição e, portanto, eu acho que essa é uma mensagem que podemos também aqui levar para casa, que ok, não temos, vamos fazer pequenos passos, vamos fazer da forma como achamos que conseguimos dar o nosso contributo mais válido. Não sei, Luís, ias acrescentar alguma coisa? Eu acho que e esta questão dos dados em saúde, mas no fundo a Helena mencionou esta questão que é importantíssima, que é a riqueza dos dados que nós também temos na farmácia. Porque, no fundo, essa é uma ligação técnica. Se os dados que nós temos dos rastreios, das determinações, fossem automaticamente carregados na ficha do utente e essa informação ao médico geral e familiar, médico de medicina geral e familiar, só aí o impacto teria, não é? Com o valor acrescentado, não é? Logo com a possibilidade, nem precisamos de mais nada. Logo, possivelmente, isto, vamos lá ver, isto também é uma questão institucional, porque tem a ver com os SMS, não é? E a partir dos dados. Logo, há agora entendimento, além da conselheira saberá, não é? E há essa percepção também do lado das OSFs, que há dados que não estão nas OSFs, que as pessoas nas OSFs não têm acesso e que também são relevantes. No fundo, também estão a pedir acesso a dados clínicos que estão nos prestadores privados, neste caso nas farmácias e potencialmente também nos hospitais, onde também com certeza estão a recolher dados que podiam ser relevantes para o acompanhamento de medicina geral e familiar. Oh, Luís, deixa-me só introduzir aqui uma questão que me parece que também é relevante e que tem a ver com o registro dos dados e o registro dos dados que é feito nas farmácias e sendo muito direta e transparente, todos nós sabemos que as farmácias ainda não têm o hábito enraizado e de forma sistematizada, de forma consistente, de fazer o registro dos dados. E se calhar este é um dos tópicos a ficar retidos desta sessão, é talvez transmitir a importância de fazer de forma consistente este registro. A grande maioria de nós, nem todos temos os mesmos sistemas informáticos e também sabemos que nem todos permitem o registro de dados clínicos, mas a maioria de nós, até nós das farmácias, até tem um sistema informático que permite esses registros e sensibilizar os colegas, quer os colegas farmacêuticos, quer os colegas de outras categorias profissionais que trabalham na farmácia, que só o simples facto de fazer o registro do histórico,
poder, através desse registro e do registro do esquema posológico, avaliar a adesão da terapêutica, porque de outra forma nós podemos ver a Dona Teresa várias vezes na farmácia, mas isso não significa que ela esteja a aderir à terapêutica ou que ela esteja sempre a levantar a terapêutica. Até pode ver a pressão arterial, mas não significa que ela seja uma pessoa que adira à terapêutica. E, portanto, eu acho que há aqui um aspecto que é relevante, porque para no futuro nós querermos também ter este papel e fazer este contributo para melhorar a gestão global, também temos que modificar aqui um bocadinho o nosso registro, não ficar tão digamos, centrado na dispensa com informação, seguramente, espero eu e estou crente que seja feita. Eu dispenso o medicamento, eu presto a informação adequada para a correta utilização do medicamento, ou confirmo que o doente tem essa informação adequada, mas muitas vezes não se fazem estes tais registros. De que forma é que tu achas que nós podemos, até como instituições, vamos dizer assim, de alguma forma sensibilizar ainda mais e motivar e criar dinâmicas para que isto possa vir a ser uma realidade global? Bem, isto é difícil fazer uma solução que se adapte a todos os casos. Agora, isto mais uma vez depende das lideranças individuais, nomeadamente das direções técnicas das farmácias. Eu posso partilhar o meu caso, na farmácia o que é que fizemos. Nós durante praticamente um ano criamos uma dinâmica interna na equipa para se começar a fazer recolha desses dados já há 10 anos, em 2012. Não é? Nós iniciamos depois a implementação de serviços de seguimento farmacoterapêutico, de preparação de usar da medicação e de follow-up após a primeira dispensa, não é? No New Medicine Service, peço desculpa aqui o anglicismo, mas na altura que o fizemos já tínhamos uma base de dados muito sólida e a equipa estava rotinada nessa recolha. Logo, antes de mais é preciso as direções técnicas, e quando falo de direções técnicas também os colegas farmacêuticos percebam a importância daquilo que se pretende e definam uma visão daquilo que querem, porque se realmente querem fazer um serviço de valor acrescentado para no futuro potencialmente ter uma interação com os centros de saúde, a montante tem de começar a fazer este trabalho. Isto é algo, para além de que eu até vou retirar aqui da equação esta questão das interações com os nossos colegas médicos. É uma obrigação profissional prestarmos o melhor serviço possível. Não me parece, do ponto de vista deontológico, mas lá bem, isto não há nada, que não há nenhuma queixa, mas se nós temos a possibilidade de recolher dados com o nosso sistema informático e não o fazemos, não estamos a prestar o melhor serviço. Se me disserem assim, o software, todos os softwares têm uma limitação e eu não consigo fazer recolha de dados, é uma coisa. Outra coisa é ter essa possibilidade de não o fazer. E, efetivamente, há a questão das contraindicações e enfim, pronto, e cada um saberá de si. Logo, há uma decisão, é uma decisão técnica, e uma decisão também financeira de onde investir e em que tipo de sistemas. Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos essa situação, e mencionaste muito bem que muitas vezes, e agora estou a falar, já isto eu vou tirando os chapéus, não é? Institucional quando estamos muitas vezes na ordem a pugnar por mais serviços de intervenção dos farmacêuticos, temos alguma dificuldade em fazer esta argumentação porque nos faltam dados. Porquê? Porque não há essa recolha desses dados a nível do dia-a-dia da prática profissional. E sentiu-se inassente hoje em dia com a questão, por exemplo, da administração de vacinas, em que devia ser uma condição sine qua non da criação de uma ficha individualizada com consentimento informado para quê? Para haver a notificação direta para vacinas. Claro que vai dizer, pois, mas e eu também já sei quais são os argumentários, já passei por eles todos. E vários elementos da equipa, porque não há tempo, enfim, é uma questão de treino e hoje em dia o processo está muito mais facilitado pela questão de leitura do cartão de cidadão, que nos ajuda também a identificar as receitas. Então, nós até nem sequer temos de recolher os dados todos, mas se nós conseguimos fazer uma ficha com consentimento informado, com a assinatura do utente, a partir daí começamos a ter uma pool interessante de dados que nos permitem fazer algo mais. Para terem uma ideia, isto foi o início há 10 anos atrás, eu há 4 anos atrás comecei a tentar perceber, e através de registros também nas fichas, de que centros de prescritores é que estão os utentes, perceber quais são, porque eu tinha uma unidade de saúde familiar, tinha até várias nas imediações, e se eu ia trabalhar com uma, eu precisava de saber quais eram os utentes daquela unidade de saúde familiar.
E comecei também a investigar se há aqui diferenças entre os utentes que estão numa unidade ou noutra. De qualquer das maneiras, como é que eu possa fazer uma abordagem a uma unidade de saúde familiar ou médico, assim, olha, eu estou cá para vos ajudar, assim, e eles vão-nos perguntar, mas que utentes é que estão a seguir? Quantos utentes na nossa unidade de saúde familiar? Não sei. Mas o que é que se sabe desses utentes? Olha, eu não sei nada, porque, enfim, a verdade é que pode-se fazer este trabalho, mas este está mais a vez a uma questão de liderança individual ou da própria unidade que é a farmácia, para daqui a algum tempo já ter essa história. E foi isso que eu fiz na abordagem, quando fiz a abordagem aos acessos. Olha, nós temos esta pool de utentes que estão a ser seguidos. Nós temos a nossa equipa rotinada para não só criar uma ficha com consentimento informado, mas também na altura do atendimento identifiquem logo o nosso utente. Logo temos uma taxa que é medida internamente, a taxa de utilização das fichas, isto é, qual é a taxa, porque não vale a pena nós fazermos uma ficha no primeiro atendimento e depois não conseguimos fazer o seguimento. Logo, também há indicadores do ponto de vista, e isto é um indicador do ponto de vista profissional, que eu tenho, eu sou diretor técnico, tenho essa responsabilidade, é essencial que isto seja feito, e os nossos estagiários também também se incutir este espírito, uma questão de prestação de serviço mais completo. E depois, a partir daí, nós podemos fazer esta abordagem, temos estas informações, e como é óbvio, isto é um crescendo, e damos aqui outra possibilidade, também outra riqueza, e pronto, e se me permitirem também, não só trabalhar com os nossos colegas nas USFs, de todas as unidades de prestação de cuidados de saúde, mas também para atrair os nossos estagiários e motivá-los a fazer trabalhos de intervenção profissional. Porque não, quantos asmáticos é que nós temos? E diabéticos? E quantos é que estão controlados? Estas informações basilares são essenciais para fazer um projeto de intervenção. E, evidentemente, também há outra questão que vou mencionar, que é a questão da remuneração. Mas já lá vamos. Nós não conseguimos discutir a remuneração, só já conseguimos avaliar internamente o que é que estamos a fazer. Logo, Gabriel, esse ponto é essencial, agradeço até que tenhas mencionado, porque há aqui um trabalho amontante que é necessário fazer e que só depende de nós, que eu acho que é muito importante. Enquanto criar a linha verde ou lugar os fios da farmácia com o ESF não depende de nós, há imensa coisa que depende de nós e nós podemos estar a fazer. Quando todos, a maior parte de nós, ou uma fatia substancial dos nossos colegas, já estiverem num nível em que dizem assim, nós já estamos todos aqui, não conseguimos avançar mais, diz-me a experiência que nós conseguimos mais facilmente dar o salto. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente estamos quase a terminar, passou muito rápido estas quase 2 horas que tivemos aqui à conversa, e para terminar gostava também de vos ouvir assim de uma forma muito, muito sucinta, o que é que de tudo o que falámos hoje, obviamente que tudo foi bastante importante, mas qual é a vossa visão global e o que é que gostavam que quem esteve a assistir, exatamente, de uma frase ou duas levasse desta nossa conversa? Se calhar começava pela Helena nesta última ronda. Exatamente, ronda, não sei o termo. Muito obrigado. Obrigada. Então, como já tinha dito no início, eu acho que isto foi o primeiro passo para o sucesso. Quero acreditar que sim. Se há vontade de colaborar, vamos arranjar formas de colaborar, vamos arranjar melhores estratégias e fazer com que as coisas funcionem. E antes de tudo, também deu para perceber pela conversa que tivemos hoje, que há muito mais que nos une do que o que nos separa. Não é verdade? Sem dúvida. Estamos cá com o mesmo objetivo. Sinto-me às vezes triste quando vejo que há boas iniciativas que não seguem para frente e que não há formas de os aplicar na prática, mas penso que já estamos aqui reunidos como peritos que possamos avançar para as melhores soluções em conjunto. Sem dúvida. Helena, muito obrigado pela tua presença. Foi um gosto ter aqui esta visão, neste caso, do lado médico. Para terminar, Luís, o que é que gostavas que quem nos assiste levasse para casa? Obviamente, reitero também as palavras da Helena, como é óbvio, mas eu acho que ficasse presente em todos os participantes, neste caso, maioritariamente farmacêuticos e farmacêuticos comunitários, a capacidade que têm nas suas próprias mãos de serem agentes de mudança. Isto que muitas vezes nós temos aquela ideia de não acontece, não se faz nada, até vou permitir-me fazer aqui uma confidência. Eu volta e meia, quando eu pensar, é preciso fazer qualquer coisa, eu disse, agora meu Deus, eu estou no meu cargo na ordem, agora é comigo, não posso ter mais ninguém, agora depende de mim, não é?
Porque às vezes é aquela coisa de vamos chutar para o lado, passa a expressão. Mas Exatamente. esta ideia da responsabilização, mas isto não é minorar com as responsabilidades dos dirigentes associativos, bem pelo contrário. Mas esta percepção de que nós temos essa capacidade, por pouco que seja, mas o pouco que seja faz toda a diferença, porque o pouco vai se juntando e de repente já é o bastante. Eu acho que os colegas tivessem isto não só em relação a esta situação, da relação que temos com os USFs e com os médicos de medicina geral e familiar, mas com todas as outras coisas que nós vemos no nosso dia-a-dia, eu ficaria tremendamente feliz. Luís, é sempre um prazer partilhar estes momentos contigo, é sempre igualmente. muito enriquecedor. Obrigado pela tua presença e resta-me terminar. Eu estava aqui de salientar só dois aspectos que fui também vendo aqui no chat e daquilo que fomos falando. Eu diria que estão, de facto, como diziam os dois, há aqui muito mais coisas que nos unem do que nos separam e existe muita margem para trabalharmos em conjunto. E basicamente eu acho que a implementação desta prática entre médicos, farmacêuticos, enfermeiros, entidades locais, aqui podemos ir a passo, fazendo o caminho, como dizia o Luís há pouco, e partilhar estas decisões, alinhar comunicações, para que possamos contribuir todos para a saúde da população e não competir uns com os outros, porque não é nessa função que nós devemos estar. E por fim, terminar com uma frase que li no chat há pouco, da colega que nos assistia, a Carla Soares, que referia, e eu gostei bastante porque eu acho que reflete o que tivemos a falar: o mais importante é darmos um passo de cada vez, focarmos nas soluções e não ficarmos presos aos problemas. Foi um gosto estar convosco. Gabriela, muito obrigado também pela presença. Também. Muito boa noite a todos os colegas que nos estiveram a assistir até esta hora. Espero que tenha sido produtivo. Espero que a partir de amanhã consigam continuar ou se não tinham, começar neste caminho de comunidades colaborativas. Vemo-nos por aí. Até breve. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, uma boa noite. Beijo, obrigada.